O erro é achar que vai ser assim, ó, um passe de mágica. Não é um passe de mágica. Se você não tem empresas, significa que você não criou um cenário importante no município, um cenário oportuno para que as empresas tenham vontade de empreender no seu município. Meu nome é Eliana Moreira, sou especialista em gestão pública com foco na atração de empresas. Nesse podcast, nós tratamos de assuntos estratégicos para ajudar você, prefeito, a atrair empresas para o seu município, gerar emprego, renda e aumento de arrecadação. Nesse episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante: erros na hora de atrair empresas. Então, eu vou falar diretamente para o prefeito ou gestor de desenvolvimento econômico, secretário de governo que cuida dessa política tão importante de atrair empresas. E eu vou falar exatamente da experiência que eu tenho. Hoje eu sou mentora de prefeitos, eu já atendo dezenas de cidades, já lancei um curso online sobre o assunto, porque quem já me conhece, e eu vou falar aqui para quem não me conhece, eu já atuo na gestão pública há 12 anos. E minha primeira experiência na gestão pública na Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi em Salto, a cidade que eu moro, próximo de Itu, Indaiatuba, que já é uma cidade industrial, mais de 300 anos, mais de 100 mil habitantes, mas porém, no período de 2013 a 2016, quando eu fui convidada para assumir a pasta de desenvolvimento econômico, a cidade estava perdendo empresas, não atraía empresas, e tinha um alto índice de desemprego. E eu fui convidada para essa missão. Aliás, eu fui a primeira mulher a assumir essa pasta. E fui convidada pelo prefeito que foi eleito porque ele tinha me conhecido num projeto que eu já tinha desenvolvido junto com o Sebrae e a Facesp, junto com empresários com resultados exitosos. Então, ele, quando convidou, falou para mim: você já tem experiência com empresários e nós precisamos atrair novas empresas. E eu fiz uma apresentação de um planejamento estratégico para o prefeito. Vamos atrair novas empresas, mas valorizar as que tem aqui, né, na cidade. E assim fizemos, e foi um trabalho de 4 anos excelente, que teve aí como resultado a vinda de 53 novas empresas, 6.500 novos empregos diretos gerados, a atração de mais de 1 bilhão de investimentos da iniciativa privada. Tais resultados fizeram que, nesse período, muitos outros gestores de cidades vizinhas viessem conversar comigo para descobrir o segredo desse resultado. Depois eu fui convidada pelo prefeito de Capela do Alto, onde aplicamos a mesma metodologia, uma cidade menor, na época 19 mil habitantes, e não tinha emprego. Eu apliquei a mesma metodologia de trabalho e nós conseguimos resultados exitosos aí na primeira gestão do prefeito, 2017 a 2020, 32 empresas, 1.000 novos empregos gerados, o que ajudou o prefeito na reeleição. E atualmente aí nós já somamos aproximadamente 50 novas empresas. Erros de atrair empresa. Atualmente eu sou mentora de outras cidades que já estão atraindo empresas também. Então aqui eu vou já encurtar o caminho e orientar para que não ocorra esses erros. Então, primeiramente, quando o prefeito ele quer atrair empresas para o seu município, ele sabe da importância dessa ação, porque a empresa, se ela vem para o município, ela vai gerar primeiro um emprego, que é um problema nacional que todo o Brasil enfrenta, de desemprego. Então, se eu consigo trazer uma empresa que vai gerar emprego para o município, eu já começo a resolver ali um problema social local importante de ser resolvido. Gera emprego, a pessoa vai melhorar sua qualidade de vida, enfim. Depois, essa pessoa que vai receber o dinheiro dela, ela vai gastar ali no próprio município, que vai aumentar a circulação do dinheiro no mercado, no açougue, na farmácia, loja de roupa, enfim. Vai melhorar para todo mundo. E essa empresa também ela vai criar a arrecadação que vai voltar de retorno tributos ali para o município. A prefeitura, com o passar dos anos, ela vai aumentar a sua arrecadação, ter mais dinheiro para ela poder investir na saúde, na educação, enfim, todas as políticas importantes.
Qual que é o erro na hora de atrair empresa? Então, eu chego a fazer o trabalho na prefeitura, todo mundo, né? O erro é achar que vai ser assim, ó, um passe de mágica. Então, a gente já percebe que as prefeituras, por muitos anos, elas já têm essa responsabilidade de administrar, o prefeito de administrar a política da educação, da saúde, manter a cidade organizada, sem buraco, com infraestrutura, água, esgoto. Então, praticamente, quase toda a arrecadação vai para essas demandas importantes. E a maioria das cidades, principalmente as que eu tenho tido contato, vamos considerar que tem até 50 mil habitantes. Ela não tem um departamento ou uma secretaria para pensar no desenvolvimento econômico, né? Então, vou dar um exemplo. Se você é prefeito, você ganhou a eleição, você está com a saúde que precisa ser resolvida, muito provavelmente você vai chamar alguém para ajudar você a administrar, que são os secretários municipais, que entenda da saúde. Nós vemos, inclusive, que secretários da saúde são da área médica, se não são da área médica, são administradores que entendem da política da saúde. Você tem que contratar uma pessoa que entenda para poder te ajudar a melhorar a questão da saúde, os serviços, os atendimentos, enfim. Da educação, a mesma forma. O prefeito, quando ele vai colocar uma secretária ou um secretário para ajudar a cuidar da política da educação, ele vai colocar alguém que entenda do assunto. E nós vemos que normalmente são pessoas capacitadas na educação ou gestores de administração que entendam a política da educação. E isso é perfeito. Você vai colocar um secretário de esporte, normalmente ou você coloca um administrador que entenda da política ou alguém da área de esporte que entenda também. O que acontece é que, como não tem, às vezes, uma secretaria de desenvolvimento, não tem um departamento, é comum achar que qualquer pessoa pode cuidar. Eu vou começar a atrair empresa, agora eu vou avisar, vou começar a atrair. Não é dessa forma. Tem que ter a mesma preocupação que você tem quando vai escolher um secretário da educação, um secretário da saúde. A mesma preocupação. Agora, uma notícia que eu trago é que a pessoa pode aprender a fazer, né? Pode ser capacitada nessa questão da atração de empresas. Por quê? Porque não era comum ter profissionais gestores nessa área. Então, é muito difícil você encontrar gestor especializado em desenvolvimento econômico. Haja vista que eu tenho recebido convites para assumir pastas, porque não... São poucos os que têm e os que têm já estão em grandes cidades, enfim. Eliana, mas como que eu faço então? Então, só para fazer o link com o nosso tema, erros na hora de atrair empresas. Eu falei que é achar que é um passe de mágica de um dia para o outro vai conseguir. O outro é colocar assim, achar que pode colocar qualquer pessoa para cuidar desse assunto. Então vamos lá. Não é um passe de mágica. Se você não tem empresas, significa que você não criou um cenário importante para o município, um cenário oportuno para que as empresas tenham vontade de empreender no seu município. Então, precisa preparar esse cenário. Eliana, a minha cidade não tem empresa, é possível? É. Daí tem todo um planejamento que eu já apliquei enquanto secretária que fui em Salto, depois assumi o papel praticamente de secretária em Capela, depois como consultora, tem que ter um planejamento. Então, nós já criei um método que facilita, que primeiro a gente chama de inventário e mapeamento, que é descobrir as atividades econômicas que já são praticadas no município, para conhecer um pouco a vocação, o potencial. Se uma empresa já investiu no seu município, ela já acreditou, ela pode... inclusive convidar outras empresas para virem se instalar, se ela souber que tem oportunidade. Precisa ter oportunidade do quê? De área ou de imóvel pronto para que uma empresa possa decidir a instalar. Precisa verificar se esses imóveis estão no zoneamento permitido no teu plano diretor, porque existe o plano diretor que determina ali, pode ter residência, que pode ter empresa, não precisa verificar. Se não está, podemos atualizar o plano diretor. Precisa verificar se tem leis e incentivos, se não tem, precisa criar, para que você possa ficar no mesmo patamar das cidades que já têm muitas empresas. Então, é um planejamento,
Você tem que pensar na mão de obra. Provavelmente a sua cidade não tem mão de obra capacitada, mas você já pode começar a pensar num programa de capacitação. E para que você consiga trabalhar com tudo isso, ou mesmo a pessoa aprender, precisa ter um gestor de desenvolvimento econômico preparado, ou que se tenha disponibilidade de preparar. Eliana, mas eu não tenho esse cargo. No momento eu tenho cargo de confiança, eu trago as pessoas que me ajudaram no grupo político e tudo mais. A dica que eu dou é: a pessoa que você vai escolher tem que ser uma pessoa que ela já tenha atuado em algum projeto que tenha resultado. Não dá para brincar de vou colocar aquela pessoa porque me apoiou na política, então ela vai ser boa. Precisa ser uma pessoa que já tenha feito algum projeto, ou que tenha trabalhado e que ele colaborou e deu resultado. Que tenha características empreendedoras, uma pessoa que está disposta a aprender, em aplicar uma nova metodologia, aplicar um novo projeto, acreditar, uma pessoa capaz de ter facilidade de trabalhar em equipe, porque vai precisar envolver a equipe, uma pessoa que saiba dialogar com empresas, ele vai ter que aprender o que a empresa necessita. Da mesma forma que um secretário da saúde, ele tem que entender que aquela pessoa que vai buscar uma consulta, ela está doente, precisa de um tratamento adequado. A pessoa que vai trabalhar na atração de empresas, ela tem que conhecer o mundo das empresas, saber conversar. Uma pessoa que já trabalhou em negociação, ela tem maior facilidade de aprender a ser um gestor que vai pensar na atração de empresas, porque eu já ajudei a fechar mais de 120 empresas que foram nesses municípios que eu trabalho. E como que nós conseguimos? Como eu vim do mundo corporativo e da negociação, e sempre trabalhei com empresas, eu perguntava o que a empresa precisava, qual que era a demanda dela. E no decorrer desses anos que eu já atuo com isso, uma das coisas é a dificuldade que a empresa tem que o processo dela seja aprovado dentro da prefeitura. Então eu corri para conhecer como que era cada processo, para quando a empresa vier, já conversar com todos os departamentos envolvidos, para que juntos criemos um processo que desburocratize a aprovação, que facilite nesse sentido, não de criar jeitinho, mas que um processo que seja ágil para que a empresa possa ter logo a sua licença e comece a operar. Então, tem que ser um gestor capaz de cuidar desse projeto. Então, você tem que escolher uma pessoa empreendedora. Eu costumo falar isso, que é até bacana quando a pessoa pensa em ser prefeito, ele já ir pensando em capacitar pessoas que vão trabalhar com ele na equipe. E se ele conseguir identificar uma pessoa dentro da equipe dele, que tem essa característica, é a pessoa que ele deve escolher para cuidar do desenvolvimento econômico. Tem que ser uma pessoa que tenha facilidade de comunicação, que tenha diplomacia. Então, eu vejo muitos erros disso. Eu coloquei aquela pessoa ali para trabalhar. Ele é uma pessoa difícil de lidar. A gente conversa com ele, é difícil. Mas ele já tem experiência na gestão pública. Ele já trabalhou em várias prefeituras. Daí, com jeitinho, a gente consegue falar com ele e acho que dá para ele assumir. Não vai dar certo. Às vezes, essa pessoa, o gestor acaba pegando essa pessoa por falta de opção. Mas analisa se ele teve resultado. Analisa o que as pessoas que trabalham com ele pensam dele. Qual que é a opinião? Se a pessoa só respeita ele por medo. Esse tipo de gestor não vai conseguir ajudar você na atração de empresas. Então, é um erro comum na hora de atrair empresas, que é o tema do nosso podcast hoje. Então, a política do desenvolvimento econômico é uma política pública importante. Quando eu falo desenvolvimento econômico local, é porque o gestor ele vai começar a pensar em tudo que de atividade econômica do seu município. Vai atrair novas, mas também fazer contato com as atividades existentes. Ir até elas, conversar,
descobrir suas demandas e ser o facilitador para que essas demandas sejam resolvidas. Então tem que ter, eu diria, tem que ser um gestor empreendedor, articulador, uma pessoa de fácil trato, ao mesmo tempo com firmeza, uma pessoa que tenha vontade de trabalhar, uma pessoa que esteja disposto a implementar aquilo que está no plano de governo do seu prefeito. Eu lembro que quando eu recebi o convite pela primeira vez para ser a gestora de desenvolvimento econômico da cidade de Salto, quando eu tive a honra de ser convidada na época pelo prefeito Juvenil, que ganhou a eleição, eu falei para ele assim, olha, eu gostaria de escolher a minha equipe para trabalhar comigo, porque eu sabia que normalmente era comum que os grupos políticos já indicassem as pessoas para trabalhar, pessoas do cargo de confiança, que normalmente é distribuído entre as pessoas que estão ali no grupo, que vão ajudar o prefeito, né, na gestão. E eu lembro que esse prefeito, ele falou, olha, tudo bem, e ele era um prefeito empreendedor, economista, ele falou, não, eu quero fazer a diferença, mas procure conhecer as pessoas do grupo e ver se você encontra alguém do perfil. E eu já conhecia um pouco as pessoas do grupo e sabia que com o perfil que eu precisava não tinha. E eu acabei indicando 3 pessoas que fizeram parte da minha equipe, que eram meus braços direito e esquerdo na gestão. Então foi uma decisão importante e foi bacana que o prefeito confiou no meu trabalho e depois eu apresentei resultado para ele, porque ninguém faz nada sozinho, né? As 53 empresas trazidas em Salto foi um trabalho em conjunto, mas eu que liderava. Então eu tinha que ter as pessoas de confiança do meu lado, depois eu fui fazendo articulação com todas as outras secretarias, o prefeito, uma pessoa que me deu maior apoio, então eu costumo dizer que o prefeito tem que participar, que é um erro comum que acontece de achar, o prefeito não vai ter tempo de fazer isso, porque ele tem muitas outras coisas, é um erro. O prefeito tem que ter dentro da sua agenda um horário para pensar também no desenvolvimento econômico. É importantíssimo. Todas essas 120 empresas que eu trouxe, elas apertaram a mão dos prefeitos. E as cidades que o prefeito trabalhou junto comigo, ou que teve esse olhar, que reservou uma agenda, os resultados vieram mais rapidamente. Então, voltando ao assunto do nosso podcast, né? Erros na hora de atrair empresa. Eu comecei a falar que é achar que vai ser num passe de mágica. Se você não tinha o hábito de ter essa ação, de ter essa política, de ter esse movimento, então não é do dia para a noite que você vai, mas é importante que comece. Porque as cidades que nós começamos em 4 anos tiveram resultados exitosos. Achar que eu posso colocar qualquer pessoa, aproveita e encaixar aquela pessoa ali que me ajudou na campanha, vou colocar ela. É uma pessoa chata, mas não dá. Então é um erro. Um erro achar que não precisa da presença do prefeito, precisa. O prefeito é a peça fundamental na questão das empresas. O empresário, quando vê que o prefeito está ali, sabe, confirmando tudo aquilo que o diretor ou o secretário falou, vem para a nossa cidade, você vai ter aqui todo o apoio necessário, teu processo nós vamos cuidar com carinho para que ele tenha agilidade, se você precisar de mão de obra nós vamos ajudar. Quando o empresário vê que o prefeito está do lado, ele confia, então é importante. E o outro erro é achar que não precisa estudar, que dá para a gente fazer assim, sabe, de boa. Precisa estudar. É uma mensagem que eu quero levar ainda para o maior número de municípios possível. Nós temos que formar gestores, né? Que comecem a trabalhar com desenvolvimento econômico. Precisa ter essa capacitação, iniciar, porque hoje essa experiência que eu trago foram anos de estudo, né? Quantos cursos eu fiz de empreendedorismo do Sebrae? Eu sempre falo isso. Fiz muitos cursos.
Eu aprendi para ajudar empresários, eu aprendi para ajudar na minha empresa, eu sempre aproveitei as oportunidades. Depois eu fiz faculdade de administração para aprender a administrar negócio e apliquei, né, no meu trabalho. Depois, quando entrei na gestão pública, eu não sabia administrar empresa privada, era o meu mundo, eu vim do mundo de negócio. Fiz muitos cursos para aprender a negociar. Depois, quando eu entrei na gestão pública em 2009, eu vi que eu necessitava conhecer a regra da gestão pública. Eu fui investir parte do meu salário para fazer especialização em gestão pública na PUC. Então, eu estudei por 18 meses, todo sábado, das 8 às 17 horas, gestão pública, para eu conhecer. E dentro ali, eu poder entender, para poder administrar e coordenar esse projeto que atraiu empresas, né? Na primeira cidade que eu atuei, que foi Salta. Então, é um erro achar que dá para fazer assim, de qualquer jeito. Eu vou ali, converso, eu tenho fulano de tal. Não dá certo. Tem que se capacitar. Tem que se capacitar, conhecer. Como que eu vou atender? Eu costumo falei isso para o prefeito quando ele me chamou juvenil, falei isso para o prefeito Péricles Gonçalves Keck, que entendeu bem porque ele é empresário, e para os outros. Se o prefeito quer atrair empresas para o seu município, uma regra básica é lembrar que a sua cidade é o produto que você vai oferecer para o empresário que é cliente. Então, nós temos que tratar dessa forma. Eu tenho que oferecer o melhor produto. Esse produto que é a minha cidade, eu tenho que encontrar áreas bacanas, com infraestrutura, se não tiver, a gente providenciar para que a empresa venha. Uma lei de incentivo que esteja equiparada com as outras cidades, uma equipe da prefeitura que vai atender bem a empresa e dar celeridade no processo, eu fazer parceria para capacitar a mão de obra que ele precisa. Então, olha quanta coisa que envolve. Mas as cidades que eu atuei e que estou hoje atuando como consultora e tenho a honra, que entenderam isso já começam a colher seus resultados. Então, para encerrar aqui o nosso episódio de hoje, lembrando que o tema foi erros na hora de atrair empresas. Eu já estou avisando para você encurtar o caminho. Eu gosto de dizer que eu sou mentora de prefeitos que querem gerar emprego, renda e aumento de arrecadação. Alguém me explicou nesse período que existe o consultor, a minha empresa inclusive é de consultoria, existe o mentor. A diferença é que o mentor é aquele que já passou por tudo e ele pode encurtar o seu caminho. Então, esse tema eu estou trazendo para encurtar o caminho. Mas encurtar o caminho não significa que nós vamos conseguir fazer de qualquer jeito. É encurtar o caminho evitando esses erros e focando naquilo que é importante para que você construa um cenário oportuno para você atrair novas empresas, fortalecer as que tem, porque elas vão ficar animadas, novos negócios serão gerados, aumentar aí a geração de emprego e renda e aumento da arrecadação do seu município. Se você está gostando desse conteúdo, divulgue para os seus amigos prefeitos e para a sua equipe. E se quer saber mais como eu posso te ajudar, visite o meu site ilianamoreira.com.br.